jornalismo, crítica e diversidade. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. Bom dia, ouvinte da Rádio Universitária. Eu sou Maria Eduarda Rocha, jornalista e professora de Sociologia da UFPE. São 11h30, está começando agora mais uma edição do Fora da Curva. Nosso programa pode ser acompanhado ao vivo pelo Facebook nas páginas 99 Universitária, Marco Zero Conteúdo e, claro, na nossa página, Programa Fora da Curva. Você pode participar do programa comentando e enviando perguntas pelas redes sociais. Hoje nós vamos conversar sobre a Escola Sem Partido. Escola Sem Partido é um movimento criado por um procurador de justiça de São Paulo, Miguel Nagibe, para combater o que ele chama de doutrinação ideológica dos alunos pelos professores. Desde 2014, o movimento tenta transformar as ideias que defende em lei. Começou com projetos de lei na Câmara Municipal e na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, apresentados por parlamentares da família Bolsonaro. Depois, iniciativas semelhantes se espalharam por câmaras municipais e assembleias legislativas de diferentes lugares e chegaram também ao Congresso Nacional. Hoje tramitam 2 projetos de lei intitulados Escola Sem Partido, na Câmara e no Senado Federal. A pretexto de evitar que os professores façam a cabeça dos alunos, os 2 projetos, na prática, proíbem o professor, por exemplo, de discutir valores, de debater as notícias dos jornais em sala de aula e de tratar de temas importantes, como gênero e sexualidade. Por isso, o Fora da Curva de hoje pergunta: estão querendo impor censura na escola? Para discutir o movimento e os projetos de lei da Escola Sem Partido, nós convidamos a professora do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, Fátima Cruz, que também dirige um grupo de pesquisa com ações voltadas para a formação continuada de professores, o NUFOP. Bom dia, Fátima. Bom dia, Eduarda. Também participa da conversa Fernando Melo, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco, o Sintep. Bom dia, Fernando. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Fátima. Bom dia a todos. Então, Fátima, você poderia começar explicando para o nosso ouvinte o que é o Escola Sem Partido? Bom dia a todos os ouvintes, colega Fernando também. Na verdade, esse movimento, ele vem se consolidando como um trabalho de trazer para a educação escolar uma ideia que seja predominante para um grupo. Então, quando a Escola Sem Partido diz que defende a neutralidade ideológica e política para a escola, ela está partindo de um pressuposto falso, porque existem interesses econômicos, políticos, sempre. A escola sempre foi um campo de debate e de disputa que a gente sabe que tem interesses muito fortes por trás, né? Apontam que a educação escolar deve ser neutra, eles estão defendendo uma ideia que inexiste, porque todo ser humano é político e, portanto, tanto o professor quanto o aluno trazem para o interior da escola, sendo autorizado ou não, o seu universo de referências, as suas histórias de vida, e isso precisa ser debatido, tematizado, porque a sala de aula é dinâmica. Não existe uma simples programação de conteúdos a ser dada. Os alunos trazem, o professor leva para dentro do interior da sala de aula toda a realidade social que está no entorno. Então, com isso, a gente não pode imaginar que existe essa neutralidade. Então, na verdade, o Escola Sem Partido quer transformar a escola na escola de um partido só, o deles. Porque, na verdade, se a escola é um espaço de debate, de reflexão, de crítica e de apresentação de diferentes visões de mundo, e se, na verdade, eles querem excluir esse debate, essa crítica, eles querem, então, que a escola seja apenas um instrumento de doutrinação deles. Exatamente, porque se você imagina que um professor de qualquer área, ele traz não o senso comum, não o que eles dizem que é para respeitar as ideias das famílias, né? Na verdade, o que a gente faz é levar para dentro da sala de aula diferentes perspectivas teóricas, a gente faz ciência. O professor leva o conhecimento construído pela humanidade, mas ele tematiza e articula com o cotidiano que o aluno vive.
né? Então não é apenas o conteúdo em si, essa é uma lógica neotecnicista e que a gente sabe que tem muitos interesses econômicos de grupos, né, que pretendem vender apostilamentos do que deve ser ensinado nas escolas. Sim, então eles querem vender aqueles livros, o material didático padronizado que interessa a eles, as editoras, né? Exatamente. Existem toda uma série de interesses econômicos por trás. E você, Fernando? Olha, na verdade, nós temos discutido bastante o tema e o Sintep, enquanto uma entidade que representa trabalhadores e trabalhadoras em educação, tem absorvido muito dessa discussão e tem aprofundado muito o tema. E a nossa confederação, que é uma confederação muito ativa, muito atuante, a CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que hoje é presidida por um pernambucano, é o nosso companheiro Heleno Araújo, que foi presidente do Sintep, foi coordenador do Fórum Nacional de Educação. Então, Heleno hoje preside a CNTE e nós temos, dentro dos sindicatos que hoje são base da CNTE, feito muita discussão. No nosso debate, nós costumamos chamar, inclusive, que, na verdade, não é a lei, não é a discussão da escola sem partido, mas é uma discussão da lei da mordaça. Você tenta calar aqueles que têm visão de mundo diferente do grupo dito dominante hoje. E, na verdade, a gente vai contra todo o princípio, toda a teoria, toda a essência da educação. O que é educar? Qual o princípio da educação? O que é que nós compreendemos como educar? É evidentemente que o conhecimento historicamente, cientificamente adquirido, ele tem que ser tratado, ele tem que ser discutido, ele tem que ser ensinado, ele tem que ser aprendido. Mas também a capacidade de perceber o mundo no qual nós estamos inseridos, a capacidade de fazer leitura desse mundo e a capacidade de se posicionar a partir das indignações, a partir das situações do cotidiano. Você ter a capacidade de compreender tudo que lhe cerca e a partir dali você se posicionar, você poder estabelecer um debate, você poder compreender que os que estão junto com você podem ter opinião diferente e a gente por isso não precisa ser inimigo, mas a gente pode ter diferentes interpretações do dia a dia, da vida, dos acontecimentos e mesmo assim nós podemos nos respeitar e defender cada um seu ponto de vista, defender cada um a sua visão de sociedade. Então a escola funcionaria como uma espécie de ensaio para uma vida, uma participação na esfera pública, né? Onde Com as pessoas certeza. certamente precisam conviver com ideias diferentes, com posições diferentes. Então, na verdade, a gente pode pensar que se a escola vai virar, como disse Fernanda, vai adotar essa concepção tecnicista, de formar mais um indivíduo capaz de apertar botão ou capaz de atender telefone, formar um indivíduo que seja simplesmente uma máquina de trabalho para o mercado de trabalho, isso, de certa maneira, esvazia a própria democracia brasileira. Isso compromete a capacidade desse indivíduo de se comportar também como cidadão, não só como força de trabalho, mas também como cidadão. Lógico, nós temos que a partir dessa capacidade de compreender o processo histórico, o processo sociológico, enfim, sermos capazes até de filosofarmos no nosso dia a dia, mas a partir de que a gente consegue tudo isso? Do exercício dessa prática, da construção diária dessa prática que está no seio da escola. A escola existe também para isso. Então, se a escola é privada de fazer isso, ou seja, se a escola é impedida de fazer isso, a escola está deixando também de contribuir. E imagina um mundo daqui a alguns anos se esse absurdo de legislação, de escola sem partido, de lei da mordaça, se isso viesse na prática a acontecer do jeito que alguns pensam, idealizam e querem e lutam para que aconteça, imagina que tipo de sociedade, tipo de mundo nós teríamos para deixar para essas próximas gerações. Pois é, e como é que os sindicatos estão enfrentando esses projetos de lei que estão sendo apresentados no Senado e na Câmara? Olha, a gente tem enfrentado com muito debate, muita discussão, porque ninguém defende, ninguém luta por aquilo que não conhece. Então, primeiro você tem que conhecer, tem que compreender, tem que concordar, tem que discordar, mas o debate tem que ser estabelecido. Então, a partir do momento que você conhece, que você aprofunda a discussão, você passa a ser um ativista daquela causa, no sentido de evitar que coisas
que venham prejudicar, sobretudo, a vida humana, essas pessoas possam contribuir no sentido de combater determinadas ações. Então, primeira coisa que nós temos tentado fazer é repassar o material, é garantir que o debate aconteça, é provocar a discussão, porque a partir daí a consciência aflora e a partir do momento que você toma consciência, você se posiciona, né, e estabelece o debate. E na universidade, Fernanda? Fátima, desculpa. E aí é interessante essa perspectiva que Fernando traz, porque a Escola Sem Partido, ela vem defendendo um antagonismo entre professor e estudante, né? Na hora em que eles orientam para que seja feito um cartaz e a denúncia anônima, né? Toda uma judicialização da relação professor-aluno, eles estão fomentando uma cultura de ódio que é exatamente o que a gente tem se penalizado hoje no conjunto da sociedade. Essa violência assustadora que a gente tem. Na verdade, essa vulnerabilidade que eles dizem que o aluno tem diante de um poder de um professor que sabe mais, né? Ela inexiste também. Porque cada professor, ele vai lidar diretamente com o repertório do que o estudante traz para a sala de aula. E esse cotidiano, sendo autorizado ou não, ele entra na sala de aula. Então, é importante que esse exercício que você realça, da tolerância às diferenças, do respeito à diversidade, ele possa começar desde os anos iniciais. Né? Então, para que esse pluralismo de ideias não seja apenas no âmbito teórico do que eles vão aprender com os conteúdos escolares, mas sobretudo na convivência humana, na interação, porque a escola é um ambiente de formação de sujeitos. Pois é, para a gente ter uma ideia dos riscos que estão envolvidos na possibilidade de aprovação desses projetos, antes mesmo dessa aprovação, já tem professor sendo perseguido, né? Em São Paulo, já está havendo blitz para fiscalizar conteúdos dados nas escolas públicas. Esse mês, o vereador do DEM, Fernando Holliday, que é também uma das principais lideranças do MBL, o Movimento Brasil Livre, começou a fazer visitas surpresas às escolas da rede municipal. O objetivo é, nas palavras dele, coibir qualquer tentativa de doutrinação partidária nas salas de aula. O pessoal já entrou com a representação no Ministério Público, na Corregedoria da Câmara Municipal, e o próprio secretário de Educação do município criticou publicamente a atitude do vereador. Os professores, claro, repudiaram também esse tipo de fiscalização. Nós ouvimos a representante sindical e professora da Rede Municipal de São Paulo, Cíntia Lobo Whittaker. A fiscalização do vereador Fernando Holliday nas escolas daqui é abuso de poder. Parte da concepção que qualquer pessoa, mesmo sem formação específica, pode definir o que será dado. O papel da escola é o de socializar o conhecimento científico historicamente acumulado. A produção científica não é neutra. Essa aparente neutralidade serve para escamotear interesses bastante específicos. No caso do vereador e de seu partido, são os da ingerência do capital privado na escola pública, que deve ser laica, gratuita, de qualidade científica para todos os trabalhadores e seus filhos. Então, como é que vocês avaliam esse tipo de censura? Pode ir, Fernando. A questão da censura está explícita, né? A forma como esse processo vem se desencadeando, ele deixa claro que é para censurar realmente. E a gente, a partir do momento que a gente luta e lutou, uma luta inclusive recente para a gente colocar um ponto final em todo tipo de censura, a gente vê de uma outra forma a censura sendo implementada, e pior agora, né? Evitando que jovens, que adolescentes possam exercer até a sua própria cidadania de uma forma plena. E o que chama a atenção também é que nesse cerceamento da liberdade de expressão do docente, está embutido a ideia de que cada conjunto de partidos ou de interesses possa ter a força maior do que a autonomia do professor, que é um profissional formado para justamente trazer esse conteúdo, essa formação crítica e trazer para o estudante a sua capacidade de pensar. A gente não imagina que se possa criar apenas uma formação escolástica de conteúdo sem um aluno pensando criticamente sobre esses conteúdos. É para trazer uma visão crítica sobre temas como esse que o Fora da Curva está no ar, de segunda a sexta, aqui na Rádio Universitária, a nossa rádio pública.
Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Então, o movimento e os projetos de lei da Escola Sem Partido dedicam atenção especial à moral e à religião. O projeto que tramita no Senado diz textualmente que o professor não pode tratar em sala de aula de assuntos morais que não tenham sido aprovados pelos pais ou que contrariem indiretamente a crença religiosa dos alunos. Com isso, se exclui, por exemplo, as discussões sobre gênero e sexualidade na escola, que é uma bandeira de parlamentares evangélicos. Sobre isso, nós ouvimos Roberto Efrem Filho, professor de Direito da Universidade Federal da Paraíba e pesquisador associado ao PAGU, Núcleo de Estudos de Gênero da Unicamp. É importante notar que os projetos de lei que se contrapõem à discussão de temas relativos a gênero e à sexualidade na sala de aula acabam reafirmando desigualdades de gênero na sociedade. O que esses projetos querem é evitar que se discuta no interior da sala de aula temas que dentro dela e fora dela implicam em violência. Se você silencia sobre esses temas, você consente com a realidade que trata desses temas e que produz o tempo inteiro violência, discriminação, preconceito, formas de exclusão para uma série de pessoas que não se adequam aos modos dominantes de vivenciar gênero e sexualidade. Então, Fátima, tem grupos específicos que podem ser prejudicados. Quer dizer, no Brasil, você tem um assassinato, um número enorme, exacerbado de assassinatos de mulheres, e de gays, de lésbicas. Como é que a gente vê a escola como um fronte para que essas crianças sejam educadas de maneira à tolerância também à diversidade sexual? Se eles defendem que a orientação em relação ao gênero e à sexualidade esteja apenas voltada para as convicções das famílias, né, a gente forma um sujeito extremamente fechado. É função social da escola exatamente trazer a pluralidade para o diálogo, para que essa sociedade de direitos vá privilegiando não apenas alguns, mas todos, o conjunto da sociedade. Então, falar de gênero e sexualidade é você romper com a cultura de opressão que vem exterminando, né, não apenas a questão dos gays, das lésbicas, dos transexuais, mas mulheres, negros, pobres no nosso país. Então é muito forte essa convicção de que poucos têm direitos, né? E que essa lógica excludente, ela já está tão enraizada no conjunto da nossa sociedade, pautada numa moral cristã, que o projeto de lei do deputado Magno tenta trazer uma ideia de que existe uma única moral. De que moral se fala? Né? De qual conceito de moral se fala? Pautado em que referências? Eu pegaria inclusive uma fala sua, Fátima, quando você colocou no início a questão de que, na verdade, não existe uma escola sem partido, né? Está se querendo implantar uma ideologia, que na prática é a ideologia do grupo que se julga hoje dominante, politicamente falando. Na verdade, a escola sem partido, a lei da mordaça, ela vai provocar uma geração de intolerância, uma geração reacionária, uma geração que não consegue conviver com opiniões diferentes das suas. Então isso é muito perigoso. O totalitarismo, né? O totalitarismo é muito perigoso, essa questão. Eu acho que essa discussão, nós estamos parabenizar inclusive o programa pela iniciativa, porque é muito importante que esse tema seja debatido, porque tem muita coisa por trás, né? Você já colocou algumas coisas, os próprios entrevistados aí nos áudios que nós ouvimos também já colocaram algumas coisas, então acho que é importante a gente trazer esse tema e sedimentar essa discussão. A interferência da religião na escola é duramente criticada pelos participantes de um coletivo chamado Professores contra o Escola Sem Partido. O coletivo defende uma escola laica, ou seja, uma escola que não pauta os seus conteúdos pelos princípios de uma religião, seja ela qual for. Nós ouvimos uma das integrantes, a professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro, Fernanda Moura, que é mestre em ensino de História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E também Renata Aquino, mestrando em ensino de História e Historiografia na Faculdade de Formação de Professores da Universidade Estadual do Rio. É importante a gente entender que a escola laica, ela não é uma escola ateia. A gente não está falando que o aluno tem que ser convencido de que Deus não existe ou de que ele não pode acreditar na religião XYZ ou nenhuma religião. Não é isso, né? É confundir
escola laica com escola ateia, né, é algo que a direita adora fazer no seu discurso, né, para deslegitimar a luta pela laicidade e, né, obviamente, legitimar um discurso em que uma religião dá o tom, né, que uma religião, um segmento religioso, né, que são as religiões cristãs, né, os católicos e os evangélicos, eles ditam o que deve ser ensinado na escola e qual é a moral que deve ser ensinada na escola. A gente precisa, né, da laicidade para garantir o conhecimento científico, para garantir que o conhecimento científico seja passado adiante, né, que a escola cumpra o seu papel, né, de que é disseminar o conhecimento da humanidade. A gente não tem como debater inúmeras questões na escola se a escola segue, né, um posicionamento de uma religião ou outra, porque segundo, né, os religiosos mais fundamentalistas, né, o que eles pregam, né, é que determinados conhecimentos eles vão contra a sua religião, né, então por isso não poderiam ser ensinados. E aí a gente fala, por exemplo, da questão da teoria da evolução, né, e a gente vai ouvir alguns pais de alunos falando que não acredita naquilo, que não foi assim que o ser humano foi criado, né? A gente vai ver pessoas se posicionando contra, por exemplo, a gente falar de Inquisição, vão falar que não foi bem assim, né, que a Inquisição nunca existiu. A mesma coisa com relação, né, à perseguição aos judeus, né? Algumas pessoas negam o Holocausto. A gente pode ver a mesma questão com relação à catequização indígena, né? Perseguição que os indígenas sofreram durante a colônia, né? Como se aquilo fosse necessário, né? A gente vê esses discursos sendo feitos e a gente não pode aceitar. Isso não é científico, isso não é o conhecimento histórico, né? No nosso caso, especificamente aqui falando como professora de história, e a gente não pode aceitar esse grau de intromissão. A gente tem uma ciência reconhecida e a gente precisa passar esse conhecimento científico para os nossos alunos. Bem, nós ouvimos Fernanda, vamos ouvir Renata. Uma prova da necessidade de se ter uma escola laica pública, um ensino público laico, é o fato de que a grande maioria dos projetos de escolas sem partido e semelhantes, esses semelhantes eu falo tanto de variações de escola sem partido, que a gente vê aparecer de vez em quando, assim como projetos que querem deliberadamente censurar a educação e proibir debate sobre gênero e sexualidade nas matérias, é fato que a grande maioria desses projetos foram propostos por pessoas membros de bancadas cristãs, bancadas evangélicas, católicas, e que se tratam de uma análise, de uma posição sobre o ensino público que vem a partir de um ponto de vista religioso, de parlamentares que não souberam manter sua religião no espaço privado e estão tentando impô-la no espaço público através do ensino público. Então, Renata Aquino, assim como Fernanda Moura, faz parte do coletivo Professores contra a Escola Sem Partido. Esse coletivo promove debates e divulga informações sobre esse tema por meio de uma página no Facebook e de um blog. Os links estão na nossa página. Como é que vocês comentam essa discussão? Quer dizer, qual a importância da escola não ser guiada por apenas uma visão religiosa? É entender que na escola existem relações de poder. E como a professora de História também frisou, não se pode apenas trabalhar com uma das dimensões do humano, que é a cognição. Na educação escolar entram a afetividade, a cultura, o contexto sociocultural em que os alunos, os estudantes se inserem. Então, a escola traz a memória, que nos humaniza, né? O que a tradição, o que os outros antes de nós, as outras gerações fizeram, e ao mesmo tempo trazer, sem idealizações, né, dessa família sagrada, que existe um mito em relação a essa idealização do que seria uma família para a criança, né? Então, apesar de toda a diversidade que a gente tem, dessa pluralidade de dinâmicas familiares, existe essa idealização
que é calcada em cima de uma moral cristã e que é levada com a ideia do que é certo e do que é errado para dentro do ambiente escolar. Então, a professora levanta exatamente essa dimensão da escola laica, que vai trabalhar no sentido da emancipação humana, em todas as suas dimensões, e não apenas no âmbito da cognição. Então, Fernando, eu queria que você falasse especificamente como é que está a situação aqui em Pernambuco. Ok, aqui em Pernambuco nós não temos ainda enfrentado muita questão do ponto de vista da iniciativa governamental na implantação desse projeto. Mas nós temos informações, por exemplo, de Alagoas, que o pessoal já teve problemas com a implantação, o processo já foi discutido, já foi implementado. No Mato Grosso, nós também temos informações de que o pessoal lá tem enfrentado dificuldades com a escola sem partido. Aqui, de Alagoas foi derrubado ontem. Foi derrubado ontem, né? Uma boa notícia, pelo menos. Boa notícia. E aqui em Pernambuco ainda não tivemos, na prática, alguma iniciativa nesse sentido de implantação do processo, né? Porque, na verdade, não existe, mais uma questão que o Fátima colocou, não existe, na política não existe neutralidade, né? O que está por trás da implantação desse projeto, dessa lei da escola sem partido, ou lei da mordaça, é, na verdade, o fortalecimento de uma ideologia que oprime aqueles que pensam diferente, aqueles que agem diferente, uma ideologia que não quer que as pessoas sejam capazes de fazerem reflexões, de pensarem no mundo diferente, o porquê das coisas que são assim, porque não podem ser diferentes. Então, o que existe na prática é essa, a gente quer impor, quer dizer, os caras lá querem impor uma situação dentro da política de que eles possam manipular e que eles tenham uma sociedade de alienados. Na verdade, é isso. Estão querendo criar um rebanho de conformados, né? Sim. Como se a gente já não tivesse uma parte importante da população apática em relação ao que está acontecendo no Brasil hoje. Alienados, assexuados. De todas as formas, né? Uma concepção de sujeito extremamente reduzida, né? Mesquinha mesmo. Mas eu queria perguntar especificamente em relação à situação dos professores. Quer dizer que se passarem esses projetos, o professor vai poder ser processado e até preso? É verdade. Lá em Alagoas mesmo, nós tivemos relatos lá do pessoal de que eles estavam na prática sofrendo todo tipo de ameaça, de perseguição, no sentido realmente de serem levados a responderem processos. Semana passada saiu uma nota da ANPU, da Associação Nacional dos Professores de História, exatamente porque professores do Pedro II, do Rio de Janeiro, sendo criminalizados porque faziam o debate, o que eles chamam a ideologia de gênero, né? Teoria de gênero. Eles não entendem que o gênero humano é plural, né? E aí foi criminalizado, os professores foram criminalizados. Pois é, uma discussão tão importante num país em que se mata e se estupra mulheres de forma sistemática, né? Bom, é importante lembrar que o projeto de lei 867/2015 da Escola Sem Partido foi apresentado na Câmara Federal pelo deputado Isalci Lucas, do PSDB, e no Senado o projeto de lei 193/2016 foi proposto por Magno Malta, do PR. No Senado, ainda está aberta a consulta pública sobre o projeto e você pode ir lá dizer se apoia ou não o projeto da Escola Sem Partido. Nós estamos chegando ao fim do programa, mas se você quiser ter mais informações sobre esse tema, nós disponibilizamos em nossa página no Facebook mais áudios e links para textos que avaliam Escola Sem Partido. O programa de hoje e todos os outros do Fora da Curva estão disponíveis em nossa página do Facebook e no nosso canal no YouTube. Nas duas plataformas, basta procurar por Programa Fora da Curva. Acompanhe a gente e ajude a divulgar. Eu agradeço muito a participação de Fátima e de Fernando. E o Fora da Curva de hoje teve a produção de Ivana Fechini e Lula Pinto. Nas redes sociais e no apoio, Milena Oliveira, Roberto Peixoto e Guilherme Falcão. Nos trabalhos técnicos de Ivenson Henrique e Chico Rocha. Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social da UFPE, com apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias, em parceria com Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Coletivo Terral. Essa foi a edição do dia 20 de abril de 2017. Amanhã você fica com a reprise do Fora da Curva que discutiu a questão: para que serve um político? Tá aí uma boa questão. Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 11 horas.